Pastor Semei, abre o seu áudio, por favor. Aqui, pastor. Olá, tudo bem? Tudo bem, sim. Essa é uma pergunta difícil para quem perdeu um filho, né? Pastor Semei, eu quero conversar contigo aqui na sala. Eu conversei com o pastor Semei durante a quarta-feira, a quinta-feira. Eu não liguei para ele no dia, porque no dia é sempre muito tumultuado, né? É gente demais. Amigo, o senhor está onde agora? Estou em casa, pastor, onde nós moramos, Engenheiro Coelho, na parte urbana aqui de Engenheiro Coelho, a 9 quilômetros do NASP. Na parte urbana, a 9 quilômetros do NASP. Do NASP. É aí que você foi para aí para poder acompanhar a trajetória do seu filho, né? Exatamente. Trajetória do seu filho. Eu vi o sermão, pastor Semei, o sermão que o senhor fez próximo ao caixão do seu filho. Eu vou confessar para o senhor, amigo, que pelo falar daquela maneira, me fez crer mais em Deus. Também. Não a sua força, né? Mas a força que o senhor emprestou para o Senhor aquele dia me fez crer mais em Deus. Também. Obrigado, pastor Semei, porque o Senhor existe. Eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Glória a Deus. Naquela hora ali, pastor Semei, o Senhor era a imagem de Cristo para mim. Glória a Era a Deus. imagem. E eu amo o Senhor, pastor Semei, de verdade. Também eu amo, pastor. Eu gostaria que o Senhor gastasse esses próximos momentos dizendo para essas pessoas que estão na sala como é que o Senhor está resistindo a esta separação inesperada do seu filho. Eu queria primeiro agradecer a todos os irmãos da sala 57, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez também, e todos que já estão aqui há muito tempo. Eu recebi muitas mensagens de muitos de vocês, mensagens de apoio, mensagens de consolo, principalmente no dia em que tudo ocorreu, na quarta-feira, e eu não consegui responder nenhuma, porque estava na correria, passando por um processo que eu não queria passar, que assinar a certidão de óbito do meu filho no hospital e ter que vê-lo morto. Tinha decidido, junto com a minha esposa e com meu filho Gabriel, filho mais velho, que a gente não iria ver o nosso filho morto. Nós queríamos ficar com aquelas imagens, tantos marcos que ele deixou, para todo lado que a gente olha, na internet, na televisão, a gente vê o Esdras, e quarta-feira para cá eu tenho evitado abrir todas essas mensagens. A Novo Tempo fez um programa dedicado à família e à vida e ministério de Esdras, e eu não tive coragem de assistir até hoje, porque ver ele vivo é tão complicado que depois eu tenho que me deparar com a realidade de que ele não está mais vivo. Mas ter vivenciado essa experiência foi algo, eu acredito que a permissão divina se deu, que tinha algo muito maior acontecendo, principalmente no mundo espiritual, eu não podia fazer ideia. E a morte do meu filho agora, em meio a essa
praga terrível que está devastando a terra e a nossa igreja. Muitos estão dormindo no Senhor por conta dela. Os meios que Deus encontra para levar os seus filhos, os meios que Ele escolhe para levar os filhos, a gente pode não entender, mas sejam tragédias. Se um filho dele fiel tiver que ser cerrado ao meio, se um filho dele tiver que ser crucificado de cabeça para baixo, homens e mulheres de Deus, cristãos honestos, dedicados exclusivamente ao Senhor, tiverem que ser dilacerados pelos leões. São mortes tão terríveis, tão duras de se ver. A gente, às vezes, não entende por que isso acontece. Deus me presenteou com duas preciosas joias. Duas joias preciosas. Meu filho mais velho, o Gabriel, e o Esdras, o meu filho mais novo. Morreu aos 23 anos, quarta-feira. Às vezes até eu evito chorar, porque depois que meu filho dormiu, eu comecei a ver quantas pessoas que começaram a me escrever e partilhar dos seus sofrimentos para aliviar o meu. Uma irmã que orou comigo e contou da sua experiência de ter perdido as suas duas filhas no mesmo dia e que no funeral não sabia para que caixão olhar, não podia dimensionar o tamanho da sua dor. Eu me compadeci muito da irmã. Pensei como Deus foi bom comigo, porque levou o Gabriel, mas deixou. Levou o Esdras, mas deixou o Gabriel, meu filho mais velho, que tem sido minha força, meu apoio junto com a minha esposa. Estamos o tempo todo abraçados. Quando um cai no pranto desesperado, todos chegamos juntos e abraçamos uns aos outros. E aí, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, me ajuda a enxugar minhas lágrimas, porque a dor não é só minha, tem uma dor devastando a terra. Enquanto o culto estava sendo realizado aqui no início, quando iniciou a sala hoje, tantas mensagens de pessoas sendo entubadas, de pessoas pedindo oração por famílias enlutadas. Eu pensando, meu Deus, meu filho é apenas parte, uma parte pequena do sofrimento do teu povo. E sempre que eu vejo isso, eu lembro do livro de Joel. Joel diz que nós, pastores Wagner, todos os sacerdotes de Deus, queriam clamar entre o pórtico e o altar e dizer, Senhor, poupa o teu povo e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha. Salva o teu povo, Senhor. Mas por mais que a gente tenha orado e clamado, como eu orei pela salvação do meu filho, pela vida do meu filho, para que ele não morresse, às vezes o Senhor não atende a oração e a gente fica sem compreender. E hoje, propositalmente, providencialmente, o pastor Wagner tinha me convidado para testemunhar e perguntou se eu já estava em condição de fazer isso. E eu disse, pastor, desde ontem, quero muito falar do que Deus tem feito comigo, como Ele tem me ajudado a suportar a minha e a minha família, sede de contribuir para que outras pessoas que estão sofrendo agora, como essa irmã que me mandou essa oração. Para vocês terem uma ideia, irmãos, como a coisa está complicada. Ontem nós choramos aqui pela ausência do Esdras, nos reunimos para orar, eu, meu filho Gabriel e minha esposa Roberta. E quando eu terminei de orar, eu recebi uma ligação de um amigo chorando muito. Ele tem um filho de mais ou menos 5 anos de idade, e a sua esposa estava grávida, e ele estava radiante demais, porque estava perto de receber a filhinha dele, era uma menina, já tinha nome, enxoval. E ele ligou para mim chorando muito, dizendo, eu só tinha que ligar para você, não liguei mais para ninguém, porque a minha dor se parece um pouco com a sua, não é do tamanho da sua, mas eu também estou perdendo minha filha. A esposa
abortou e estavam em choque, estavam tão felizes pelo nascimento da filha, a expectativa do nascimento da filha. Ele ligou chorando e eu disse, olha, a tua dor, você não pode dizer que é menor ou maior do que a minha, porque cada um tem a sua dor. O pastor Wagner falou aqui recentemente. Cada um tem a sua dor, cada um carrega no peito as dores, os sofrimentos que o Senhor tem preparado para nós, dores e sofrimentos. Você pode olhar para essa minha frase com estranheza, mas o Senhor tem preparado sofrimentos para o seu povo. A fogueira está acesa, fogo refinador está sendo alimentado e o seu povo está sendo lançado para ser purificado, moldado, construído, refeito, regenerado, para sermos todos a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque quando o Senhor nos chamou para o Evangelho, Ele nos chamou para sermos participantes de duas formas desse Evangelho. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele prometeu repartir conosco a sua glória, o seu reinado. Mas o chamado dele inclui sofrimento e glória. Sofrimento e glória. Quando a gente entende isso, a gente se torna capaz de glorificar a Deus até mesmo no sofrimento. Quando eu falei para vocês que Deus me presenteou com duas preciosas joias, o Gabriel e o Esdras, na realidade eu estava querendo dizer que parece que quando os nossos filhos nascem, Deus transforma eles em pedras preciosas e procura um lugar no nosso corpo para guardá-los. Aí dá a impressão que ele abre nosso coração numa cirurgia espiritual e coloca as pérolas lá dentro. Porque parece que ele tem a intenção de fazer com que, se tivermos que passar pelo processo antinatural de enterrar os filhos, e a morte, seja o que for, tenha que arrancá-los do nosso coração, tem que levar um pedaço, tem que sangrar, para tirar. Eu lembro de Ellen White falando que Cristo, antes de todas as coisas virem a ser, antes de todas as eras, ele que já era um com o Pai, habitava no seu peito. Parece uma simbologia muito simples, mas para mim é assim que ele faz com nossos filhos. Assim como Cristo habitava em seu peito e quando ele foi tirado do Pai, o Pai deve ter sangrado e sentido, sofrido. Assim, quando nossos filhos se vão, é como se essa pérola fosse arrancada e muito sangue fosse derramado e muita dor sentida. Mas ele queria que fosse assim. Porque sermos participantes dos sofrimentos de Cristo nos torna semelhantes a ele e agrada ao Pai. Eu tinha uma dificuldade de entender porque Isaías falou dessa forma a respeito do Pai. Ao Senhor agradou moê-lo. E um projeto por trás desse sofrimento que o seu filho se disponibilizou a vivenciar. Um projeto de salvação. E essa mesma irmã que ligou para mim, contando da história das duas filhas que ela perdeu, disse que Deus tinha um projeto na minha vida. E aí eu fico pensando, quando Jesus esteve na cruz e se sentiu sozinho, e disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ali ele sentiu a separação do Pai, porque meu pecado estava lá com ele, o seu pecado, meu irmão, minha irmã, estava com ele. E aquele pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus, agora fez separação entre o seu filho amado, que habitava em seu peito, e o seu Pai.
Cristo sentiu a solidão. Quando eu conversava com o pastor Wagner, compartilhei com ele um sentimento que Deus colocou em meu coração, porque, irmãos, muitas pessoas me escreveram preocupadas comigo, porque mais ou menos 10 dias antes da morte do meu filho, estava meu filho aqui ajoelhado, clamando por mim, pela minha vida. Estava minha esposa clamando pela minha vida. Eu estava do mesmo jeito que ele ficou, com Covid, dificuldade de respirar. Quase cheguei a ser entubado, como ele foi. Como vocês já sabem, eu contei isso na primeira vez que testemunhei para vocês. E o meu filho estava orando para que eu sobrevivesse. E aí vocês devem imaginar como ficou a minha cabeça, porque eu sobrevivi. Saí daquele hospital, e quem foi me buscar no hospital foi o meu filho, o Esdras. Meu filho mais velho me levou, o Esdras, e trouxe para casa tão cheio de alegria, porque eu estava vivo. É a primeira vez que eu testemunhei, ele ouviu e disse: pai, como eu estou feliz de ouvir o seu testemunho. O que Deus fez na sua vida. Ele era um menino muito espiritual. Só se sentava do meu lado para falar sobre as coisas de Deus, as coisas profundas, sua palavra, e nos deleitávamos aqui por horas falando do Senhor. E tinha prazer nisso. Ele me levou para casa, teve a alegria de me devolver ao lar. Eu não pude fazer o mesmo. Eu orei tanto, clamei tanto pela vida do meu filho. Cada oração que eu fazia por uma pequena melhora, eu recebia uma piora. Cada vez que eu achava que viria um milagre de restauração, ele piorava. As notícias nunca eram boas, sempre eram ruins. Eu tive que colocar ele na ambulância, que estava muito amedrontado, com muito medo, e eu estava preocupado. Tive que colocar ele na ambulância. Quando ele estava na ambulância, minha esposa e a minha nora se abraçaram num pranto, começaram a chorar. Tinha uma janelinha, e eu tive medo que ele visse a mãe e a esposa chorando e ele mesmo se sentisse fraco para sobreviver àquela experiência. Nós estávamos aqui em Engenheiro Coelho e ele, naquele dia, estava sendo levado para São Paulo, separado da família, 2 horas e meia de distância. Não iríamos mais abraçar nosso filho naquela hora. Não iríamos mais vê-lo, mas nós não sabíamos. E aí eu me posicionei na frente dessa janelinha para que ele não visse a mãe sofrer e a esposa. E aí eu disse para ele: filho, o Senhor é contigo. Trabalhe a tua mente para que você não fique preocupado. Confia em Deus. Vai dar tudo certo. Aí um pai que fala para um filho, vai dar tudo certo, depois vê o filho definhar até a morte, a primeira impressão que a gente tem é que nós mentimos para o nosso filho. Ele estava lá naquela ambulância e eu tinha condições de tirá-lo de lá, se eu quisesse, porque o tempo todo ele dizia: eu só quero sair daqui. Me tirem daqui. Eu estava angustiado com a sua cabeça, de como ele estava enfrentando aquele momento. Mas nessa hora que nós conversamos na ambulância, ele olhou para mim com um olhar muito sereno. Eu disse: confia, filho, vai dar tudo certo. Ele fez um gesto positivo com os olhos para mim, como quem diz assim: sim, pai. E ele foi. Ele vivenciou 10 dias atrás toda a minha experiência. E agora ele estava ali, sabendo tudo que eu passei, provavelmente ele passaria. Mas Deus começou a trabalhar em sua mente, foi lhe dando paz de espírito. Ele foi. Não foi demorado, porque Deus sabia que não podia ser. Ele entrou às 8 horas da manhã, foi internado.
E no outro dia, às 2 horas da madrugada, ele estava morto. E quando eu conversei com o pastor Wagner, disse: pastor, as pessoas estavam ligando para mim preocupadas e me mandando mensagens pensando que meu coração podia se encher de mágoa e de tristeza, porque será que o Senhor realmente realizou um milagre na minha vida? Na vida do meu filho, não? O que está acontecendo? Aos poucos, Deus foi abrindo os meus olhos. Foi me mostrando coisas incríveis. E todas as pessoas que perguntavam para mim como era que eu estava, que eu não desfalecesse na fé, eu respondia da seguinte forma, irmãos: o Espírito do Senhor estava sobre nós, nos sustentando, que jamais eu vou deixar de louvar o nome do Senhor. Jamais eu vou deixar que Satanás impedir da minha vida. Eu já estive acorrentado pelo diabo, preso, como vocês sabem, e o Senhor me libertou. O Senhor me deu vida novamente. Um dia eu acordei no hospital e eu tinha uma outra mente. Deus me deu uma outra cabeça, novos sentimentos. Santificou meus propósitos e minhas vontades. Eu não sabia como isso tinha acontecido de maneira tão rápida, porque simplesmente abri os olhos e ali estava, olhando para Deus com tanto carinho, sentindo tanto amor, olhando para minha família e amando como nunca amei antes, meus irmãos, minha esposa, meu filho. Do dia para a noite, conversando com o pastor Wagner, eu disse para ele assim: pastor, Deus me permitiu vivenciar uma experiência sem igual. Quando eu estava no hospital, eu pude vivenciar um pedacinho, pude ter um vislumbre muito pequeno do que sentiu o Senhor, o meu Senhor, enquanto estava sendo crucificado. Estava longe da minha família, totalmente só, em angústia profunda, querendo sentir e ouvir a voz de Deus, e por mais que eu orasse, eu não conseguia sentir. E aqueles primeiros momentos foram terríveis, porque eu dizia para Deus: Senhor, tu sabes que eu preciso ouvir tua voz, fala comigo, me conforta, mas por mais que eu orasse, não ouvia a voz de Deus. E eu sentia aquela solidão e uma pálida sensação do porquê da voz de Deus, da voz de Cristo ter saído da cruz. Todos puderam ouvir quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Eu me senti desamparado pelo Pai. Senti a dor, uma dor profunda que não se compara à dor do Filho, Jesus. Mas tive um vislumbre do que é morrer sozinho, a expectativa da morte se aproximar. Aí depois que o Senhor restaura a minha vida, me cura, me dá uma nova mente, um novo coração, eu passo por essa experiência com meu filho, aí agora eu assumo um outro lugar, eu recebo um novo vislumbre, uma pálida ideia do que sentiu o coração do Pai ao ver Jesus na cruz, ver a ambulância partir e não poder fazer nada, ver o seu filho sendo repudiado, maltratado, xingado, chicoteado, humilhado, não poder fazer nada. Aí eu pensei: meu Deus, que privilégio. A dor é tão grande de perder o meu filho, mas toda essa experiência tem me aproximado tanto da tua essência, do teu coração. Como eu poderia, Senhor, me rebelar contra ti? Como poderia dizer uma palavra? Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a ti eu só tenho que render louvor, adoração. Reuni a minha família aqui num dia, clamamos ao Senhor em alta voz e dissemos: Senhor, o nosso lar é teu, a nossa casa é tua. Louvado seja o teu nome. Na hora que meu filho foi enterrado, geralmente as pessoas batem palmas ali quando termina a cerimônia. Nós não batemos palmas, porque quando meu filho desceu à sepultura e o processo terminou, lembrei do que disse um certo homem,
servo de Deus, de sua palavra. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu disse, como a gente chama ele aqui de Deda, disse assim, até já já, Deda, já já a gente se encontra. Peguei o meu filho mais velho nos braços, coloquei o braço sobre ele e saímos andando ali. O meu coração se encheu de esperança, de alegria, por ter vivenciado essa experiência, me aproximou de Deus, me deu convicção da salvação do meu filho e a certeza do reencontro. Eu acho que é isso, pastor. Essa foi a minha experiência com a morte do meu filho. Eu louvo a Deus, porque agora eu não tive nem tempo muito de chorar a morte do meu filho, porque outras pessoas estão sofrendo e nós temos que estar fazendo a nossa parte como intercessores. E eu e minha esposa e meu filho já estamos nessa jornada. Fiquei muito feliz porque a morte do meu filho repercutiu muito. Eu comecei a ouvir muitos testemunhos sobre as letras das músicas que ele fez, as palavras que ele disse. E o meu filho Gabriel, extremamente motivado, reuniu todos os seus primos ontem, convocou os primos para um reavivamento espiritual e disse: a única forma da gente encontrar as pessoas que a gente ama é se preparando. Então, a gente precisamos nos ajudar, precisamos ajudar uns aos outros. Queridos, ontem eles decidiram abrir uma sala para oração, onde eles poderão abrir o coração, falar das suas necessidades, fraquezas e orar uns pelos outros. Eu fiquei muito feliz porque a morte do meu filho Esdras tem dado frutos e tem levado pessoas a se sentirem na necessidade de organizarem suas vidas, de lutarem para serem semelhantes a Jesus. Mas, meus queridos, antes de terminar esse testemunho, eu gostaria de dar para vocês a base bíblica, porque eu falei antes, no início, eu acabei não dando a base bíblica, porque eu disse, Deus nos chama para o evangelho, que inclui participação nos sofrimentos e na glória. E o texto que eu encontro esta verdade é o que está escrito lá em 1 Pedro 4, verso 13. Pedro diz assim: contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Eu lembro de Ananias, quando Jesus falou com ele, disse assim: Ananias, olha, sabe este homem aí, Paulo, que eu estou chamando para o meu ministério? Importa que ele saiba o que é sofrer por amor ao meu nome. Na carta aos Filipenses, Paulo escreve, então, para vivermos essa experiência em toda a sua essência, Filipenses 3, verso 10, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. E por fim, 1 Pedro 5, e o verso 10, está escrito: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe a cada um de nós e que este chamado para o sofrimento e para a glória possa ser abraçado por cada um de nós. Minha esposa está me lembrando aqui, pastor, que o Esdras, quando estava no hospital, no pior momento, depois que os médicos vieram falar com ele, disseram que ele iria ser entubado, que a nossa maior angústia era como ele ia lidar com toda essa pressão. Que um pastor trabalha no Reino Unido e que, por uma questão de saúde, passou por um processo de cirurgia e, durante a cirurgia, ele contraiu o coronavírus e a sua situação ficou muito séria também. Ele acabou vindo para o Brasil para se tratar e foi internado no mesmo hospital que o Esdras estava. E ele viu, quando falaram para o Esdras que ele iria ser entubado, e viu como o Esdras estava se sentindo, preocupado, angustiado.
E aí aquele pastor que estava deitado ao lado, que não podia se levantar, estava na mesma situação que o Esdras, levantou-se com muito esforço lá da sua cama, foi até o lado do meu filho e orou com ele e disse o que eu gostaria de dizer: filho, não tenha medo, o Senhor está com você. Então Deus providenciou um servo dele, um ministro, para que na hora mais difícil da vida do meu filho, ele pudesse orar, confortar o meu filho e prepará-lo para o sono dos justos. Os médicos também envolvidos com Esdras alguns deles eram adventistas. O médico que fez o relatório para mim, um médico que é amigo da minha irmã velhinha, estavam todos cientes, dando apoio espiritual, preparando Esdras para esse momento, que eles não sabiam que Esdras viveria, mas por um senso de responsabilidade e dever a essa missão, a esse ministério que Deus os confiou, prepararam Esdras para que ele estivesse pronto para o momento mais difícil da sua vida e para dar a Deus a sua família e aguardar a sua família até a manhã da ressurreição. Então, louvo a Deus, pastor, porque mesmo diante de uma imagem trágica, que é a morte de um filho, Deus realizou inúmeros milagres. Preparou Esdras, preparou a nossa família, preparou a todos que estavam orando por ele, e o milagre aconteceu e continua acontecendo, porque Esdras deixou um legado, vai adiante por muito tempo, nós não sabemos quanto isso vai frutificar. Louvo a Deus porque os meios seculares veicularam a morte do meu filho, e muitas pessoas começaram a procurar e saber quem era o Esdras, e quem nunca tinha visto falar de Esdras começou agora a ouvir suas músicas e conhecer a sua história. Eu louvo a Deus porque meu filho, assim como o milagre de Eliseu, depois da morte, continua a realizar milagres para a honra e glória do nome do Senhor. Eu me refiro a Eliseu porque o soldado morto foi jogado na cova de Eliseu, como vocês sabem, ao tocar os seus ossos, reviveram. Espero que o meu filho e a sua morte possa trazer vida a muitas pessoas ainda, vivificar a vida espiritual de muitas pessoas através de suas letras, suas canções e seu testemunho. Deus abençoe a todos vocês. Muito grato, muito feliz pelas orações, muito grato pela intercessão, por todas as mensagens que recebi. O Senhor está me amparando e eu sei, porque vocês intercederam. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, pastor. Há mortes que são para a vida. Há mortes que são para a vida, aproximei. Assim como a morte de Cristo foi para a vida, a morte dos justos nesta terra também servirão para salvar vidas. E a morte do seu filho, por menos que você quisesse, obviamente, a sua esposa, a sua família. Deus está utilizando para salvar vidas. Alguém pode perguntar assim: puxa, pastor, não é muito duro um pai testemunhar da morte do filho tão cedo? É duro, eu sei que é duro. Mas, queridos, é muito importante que você entenda que é desta maneira que os que temem a Deus sofrem. A irmã Roberta, pastor Simei, seu filho, a família, estão sofrendo profundamente. Mas eles não estão desesperados. Eles estão, eles estão sofrendo, essa dor no peito, ela é muito forte. Mas eles não estão sem esperança. Eles não estão sem esperança. Os filhos de Deus sofrem de outra maneira. E o testemunho de um homem sofrendo com esperança, testemunho de um homem, de uma mulher, de uma família sofrendo, mas sem desespero, sabe para que serve, pastor Simei? Para acalmar o coração de pessoas desesperadas. Porque, pastor Simei, se o senhor está aqui tão sóbrio, tão consciente diante de uma fatalidade como essa, e o senhor está sustentando a sua vida, então todos os que estão sofrendo nessa sala precisam entender que se buscarem o mesmo recurso que você, buscarem uma nova mente em Cristo, também serão sustentados, Amém, pastor. apesar das dificuldades. E pastor Simei, eu gostaria que o senhor, na sua dor,
abençoasse uma pessoa aqui da sala. O senhor me ajuda? Eu peço que você ore por ela. É Selma Pastor, Bezerra. Oi, o senhor me perdoa, quem está falando? é o pastor Robson. Por favor, pastor. Me perdoe entrar, mas esse pastor que você me falou que estava de lado de Esdras, no momento, acabou de entrar na UTI, está muito mal, muito mal. Chama-se pastor Rafael Luiz, Rafael. um soldado que se arrastou para a cama do soldado Esdras, orou por ele e agora ele está muito mal. Por favor, Semei, ore pelo pastor Rafael Luiz, por Com favor. certeza. Quem falou agora foi o pastor Robson Gondim, irmão do pastor Temei Gondim. Vamos orar por ele, pastor, para que Deus trabalhe firme e salve a vida desse moço. Em nome de Jesus. O que eu vou lhe dizer? O Esdras não está aqui mais, vivo, está descansando. Mas lembre-se, Jesus está vivo no santuário. Ele volta. Amém. Glória a Deus. Não há prejuízo, Senhor. Não há prejuízo. Porque quando ele voltar, ele é o dono da vida. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E pela fé, pela maneira como tudo aconteceu, cremos que Esdras falou com Deus antes de descansar. Com certeza, pastor. Era um menino de Deus. Era um menino de Deus. Com Aí certeza. eu vou pedir, pastor, por bondade, o senhor coloque a filha do pastor, que o senhor conhece, Sim. nas mãos do Pastor Senhor. Roberto. Eu não vou pedir outra coisa, não, pastor. Pede a cura dela. E pede a cura do pastor também, que foi internado na UTI agora. Pede a cura dos que estão. Agora, se o senhor quiser dar, ele vai dar. Mas a gente tem que dizer para ele o que a gente crê e acredita, não é? Sim, sem Então, dúvida, pastor. meu pastor, com a sua dor e com a sua fé, abençoe essa família e todos nós, por gentileza. Oremos. Maravilhoso Deus, Todo-Poderoso Pai, nós glorificamos o Teu nome por tudo que está acontecendo ao nosso redor, e nos apoderamos pela fé da Tua palavra que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Descansamos nesta promessa. Quero colocar a família do pastor Adalberto em Tuas mãos neste momento. Quero colocar a sua filha em Teus braços. Pela fé, todos nós agora oramos para que o Senhor abrace a Tua serva, para que o Senhor dê para ela a cura, a restauração da sua saúde. Ela possa se erguer, cheia de saúde e vigor, para glorificar o Teu nome e testemunhar a Teu respeito. Pedimos, Senhor, com o coração cheio de amor, também pela cura do pastor Rafael. Este servo de Deus que não abandona um soldado ferido. Esforçou-se por sair da sua cama para ir ajudar alguém que estava em desespero, para aliviar um coração, encher um coração de certeza, orar, interceder e cumprir a sua missão, ainda que com a saúde tão debilitada. Nós o entregamos agora em Teus braços também, Pai. Teus braços são poderosos, Tuas mãos, o Teu toque é poderoso. Todos aqueles enfermos que o Senhor tocou foram curados. Por isso, nessa hora, ó Deus, eu te peço que as mãos do divino Jesus toque a estes teus servos e os restabeleça para a glória do teu nome, para a tua exaltação. Acima de qualquer coisa, Senhor, reconhecemos a tua soberania. Entendemos que há uma onda que está devastando a terra e que muitos dos teus estão dormindo, mas nós sabemos que, assim como está escrito, a tua serva escreveu, que o Senhor faz uso até mesmo dos estratagemas do diabo para cumprir os teus desígnios. Não há nada que o diabo possa fazer, o mundo possa fazer,
que as doenças possam fazer, não há nada que possa ser feito para tirar os teus servos dos teus braços. Independente de qualquer coisa, ó Deus. Em teus braços, como no início dessa oração eu pedi, em teus braços que eles se encontrem seguros. Amém. Que o Senhor os abrace de tal forma que Satanás nunca mais lhes toque. Que o Senhor os abrace de tal forma que para a vida ou para a morte sejam eles uma bênção. A história, o testemunho. Mas, Senhor, a vontade que nós temos, e nós a deixamos muito clara diante de Ti, muito clara, é que o Senhor restabeleça estes teus servos. E dê para eles a alegria de encontrarem-se contigo de maneira tão profunda e sincera, e se continuarem a respirar, que respirem para a glória do nome do Senhor. Abençoe essas famílias, Senhor. Pastor Adalberto, sua esposa, dê para eles paz de espírito, que eles descansem por tua graça, que eles descansem na certeza do teu amor, descansem na certeza de que o Senhor está bem próximo deles agora, da sua filha. Bondoso Deus, que o pastor Rafael sinta a tua presença, ó Pai. Que assim como o meu filho teve o privilégio de ter homens de Deus lhe cercando, lhe ajudando para um principal momento da sua vida, o final da sua vida, que o pastor Rafael também seja agraciado por pessoas a seu redor que possam orar, tocar-lhe, e médicos, pessoas habilitadas ao seu lado também, para ajudar no processo de restauração, a fim de que possamos contemplar a sua cura. Dê-nos esta graça, Senhor. Há muitas pessoas orando agora em comum acordo. Cumpre a tua promessa, porque o Senhor disse que quando duas pessoas concordassem a mesma coisa, clamando ao Senhor, o Senhor ouviria. E nós estamos aqui, ó Deus, reclamando a tua bênção. Milhares de pessoas agora orando pelo mesmo propósito, a restauração da saúde desta jovem que é tua, que te pertence, e a restauração da saúde deste teu servo que é teu e que te pertence. Toma o Senhor em tuas mãos, realiza os teus propósitos, cumpre a tua vontade em suas vidas. Abençoa a família do pastor Rafael também. Dê forças para eles aguentarem esse momento longe do seu sacerdote do lar. Dê forças, Pai. Nós sabemos como é difícil, como é duro. Mas sabemos que ao teu lado, o sofrimento insuportável torna-se suportável, porque o Senhor vai adiante conosco. E nesse deserto, ó Deus, o Senhor não pode caminhar com as nossas pegadas, mas o Senhor pode colocar as suas, nos carregar nos braços. Conduz essas famílias em teus braços. Leva-os até o outro lado do deserto, para que eles, durante a viagem e ao chegar no final, possam glorificar o teu nome. Essas bênçãos nós te pedimos, certos de que o Senhor nos ouve, e como disse o pastor João lá no início, na sua oração, nós não somos dignos de nada, merecedores de nenhuma das tuas bênçãos, mas nós oramos confiados naquele que merece todas as glórias, confiados na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina hoje para sempre. Amém. Pastor Semei, pastor Adalberto, esposa, a todos que estão aqui nesta sala, nesse momento, nós temos exatamente agora 5.500 aparelhos logados. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim,
Enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. É só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Oh, 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 oh. À minha frente eu sei, existem muito mais, existem.